Boa tarde, meu nome é Hugo Loureiro e faço parte da equipa do Teatro Circo e tenho o prazer hoje de estar e conhecer as duas criadoras envolvidas no nosso novo projeto Palcos Instáveis Segunda Casa. Elas vão ter a oportunidade de apresentar aqui o Chubby Bunny na próxima sexta-feira, dia 22, e estou aqui com a Catarina e com a Luara. Bem-vindas. Obrigada. O objetivo de nos encontrarmos aqui, além de ser um bocado conhecermos, é também falarmos um pouco deste projeto e queria perceber, assim, muito a frio já, quem são e o que é o Chubby Bunny. Portanto, vamos desconstruindo isto em várias questões e se calhar é a primeira vez que vem cá, portanto, quem são, um bocadinho. E se calhar, não sei quem quer começar. Pode começar. Ok. Eu chamo-me Catarina, sou do Porto, nascida e criada no Porto, estudei no Porto também. A minha formação em dança começou no Conservatório de Dança em Vila Nova de Gaia, no Ginasiano. Estudei lá durante 8, 9 anos. Depois fiz uma licenciatura em Economia e Gestão. E a seguir a isso fui para a Instável fazer o curso do FAIC, de Formação e Interpretação em Criação Coreográfica. E a seguir fui para Lisboa fazer o curso do PEPS, também Estúdio de Criação Coreográfica. Sim, não sei se queres dizer. Pronto, então eu sou Luara. Sou performer e bailarina e coreógrafa. Agora tenho pensado muito nisso, né? Em criar peças de dança através das táticas da dança, do pensamento da dança. Tenho uma formação em teatro. Comecei a fazer teatro cedo e depois me formei na Universidade de Brasília, em artes cênicas. Mas mesmo lá dentro eu comecei já a participar de projetos de dança, de projetos de performance. E fui abandonando o teatro e essas ideias de representação já não me eram mais tão interessantes. E comecei a dançar através da prática mesmo, de fazer audições, porque queria estar em projetos e trabalhar, e acabei calhando em alguns projetos de dança contemporânea, já super abertos, que não pensavam tanto uma dança em uma coreografia fixa, uma dança mais performativa e mais de criação dos intérpretes, em Brasília, isso. E aí lá entrei numa companhia, fiquei um tempo lá e comecei a pensar que eu queria traçar um caminho enquanto coreógrafa, de alguma forma pensar em um trabalho autoral meu, assim, né? Não a partir dos outros, ou não só em um coletivo em que tivesse uma hierarquia de companhia, mas em um trabalho que fosse menos hierárquico e mais colaborativo, talvez, e autoral. E aí, assim, por acaso, a Vera Mantero estava em Brasília, e aí eu tive um encontro com ela e ela me falou do PEPS, do Fórum Dança. E aí eu vim fazer e pronto, mergulhei nesses 2 anos aqui. E o Chubby Bunny é a peça que inicia esse momento das nossas criações autorais, tanto as minhas quanto as da Catarina. E ele é muito importante nesse sentido porque ele indica tanto... Ele cria, assim, estruturas e materiais onde tanto eu, enquanto uma coreógrafa sozinha, sempre acedo a esses materiais, quanto a Catarina. Né? A gente consegue ver... eu tenho um solo curto, e a Catarina tem um outro solo curto que a gente criou depois, assim, meses depois do Chubby Bunny. E a gente consegue ver a evolução assim, de alguns materiais do trabalho, ou de uma fisicalidade, ou de um imaginário que segue assim, para 2 vertentes hiper radicais assim, e diferentes também. Mas o Chubby Bunny, então, vocês entendem como é um sítio onde vocês as duas se encontraram e cada uma desenvolveu o que quis? Ou é um projeto que é das duas? Não, houve liberdade de fazermos o que queríamos e fazemos sempre isso, mesmo sempre, mas ao mesmo tempo havia uma premissa forte e um desafio forte que era, houve uma interação e já um estabelecimento de relação entre as duas desde o início, que foi através da aprendizagem da obra da Sofia e do Vítor,
Um Gesto Não Passa de uma Ameaça, que é uma peça de 2011, e foi na aprendizagem desse trabalho de repertório, desse exercício, que nós começamos a trabalhar realmente juntas e a perceber como é que cada uma vê e trabalha e comunica e colabora e pronto. E houve liberdade para tudo, mas ao mesmo tempo tínhamos que fazer aquilo que nos era pedido e exigido, digamos assim. E as premissas eram muito claras e uma delas era, pronto, a ideia, já entrando um bocado sobre o que a peça fala, a ideia da repetição e da transformação também através dessa repetição. E sim, acho que foi uma decisão importante que tivemos no processo de criação do trabalho, mas sempre com liberdade de cada uma também poder explorar e se divertir com o processo e fazer o que quer. O projeto sai ou surge num contexto, lá está, como tu estás a dizer, com objetivos muito definidos, mas estamos a falar de uma peça que, ao contrário de muitas das que temos recebido aqui nos Instáveis, já tem um tempo grande. Nós estávamos há bocado a falar e é uma peça que está prestes a fazer 3 anos de existência. A peça ainda mantém o cumprimento desses pressupostos? Fala-me um pouco disso, ou seja, do que é o Chubby Bunny no momento em que ele surge, mas tendo em conta que ele já teve este tempo, por onde é que ele passou e o que é que isso permitiu? Ainda por cima, quando a peça vos permite, quase que autoralmente, parece-me, manipularem um bocadinho o vosso trabalho dentro dela. Depois vocês podem... Pronto, esse trabalho, ele é bem selvagem, assim, se é que a gente pode dizer. Ele é bastante kamikaze, no sentido de que a gente decidiu, em vez de... Isso intuitivamente, né? Em vez de cada uma intelectualmente imaginar o que seria essa peça e depois ir trabalhando para alcançar algo que a gente já tinha pensado anteriormente, a gente decidiu dar as mãos, dar o corpo todo e se jogar numa coisa que a gente não sabia ainda, né? E deixar que essa peça se desenvolvesse. Pronto. Então, a gente tira do Gesto que Não Passa de uma Ameaça a ideia da repetição e da diferença, a repetição que contém a diferença, e cada repetição que se torna única por si e que vai se alterando minimamente, sem que a gente precise nomear essa diferença ou alterar o que a repetição mesma já dá. E a gente pega nisso e transforma e começa a entender a repetição como um catalisador da falha, a repetição como algo que vai ativar o corpo a falhar. E a coreografia se torna sobre a falha. O protagonista, a protagonista se torna a falha, se torna o corpo em os fluidos que vão sair dessa falha, os tremores que vão acontecer dessa falha. Pronto. E é uma peça que a gente foi entendendo com o tempo que a gente foi fazendo, né? Primeiro a gente descobriu um material hilário, que a gente só morria de rir e se desafiava a manter, né? A resistir esse sorriso sardônico e esgarçado e que dá medo, e a gente se desafiava a manter isso, se desafiava a manutenção de uma palavra que é neutro, que é a única coisa que não existe na peça inteira, é a neutralidade, a impossibilidade da neutralidade, né? O que é a neutralidade nesse mundo que a gente vive, que não existe. Pronto. E no início a gente brincava com esse material e entendia ele enquanto uma brincadeira. A partir do momento que a coisa foi ficando mais séria, no sentido de que a gente foi tendo convites e acedendo a espaços que, pronto, tinha mais gente para assistir, tinha mais coisas para acontecer, a gente foi voltando e olhando para esse material e tentando entender ele de uma forma... Sim. Não tão... também intuitiva, mas um pouco mais racional, assim. Sim. É giro porque há queremos manter-nos fiel, não é? Aquilo que a peça é, aquilo que nos está a exigir, não é, de nós. E realmente, ao longo destes 3 anos, a peça foi sofrendo realmente modificações. E nós agora acabamos por apresentar, não um compilado ou uma acumulação de temporal, de material e de coisas que achamos, mas é exatamente o contrário. Nós fomos retirando cada vez mais e voltando sempre à raiz, à semente, ao início. Uma espécie de... Ou seja, não é demonstrar o tempo todo que acumularam, mas é como é que vocês agora olham para aquilo e editam mesmo na fonte. É isso? Sim. Exato. Ok.
Exato, e Acho que sim. Pronto, a peça ela é realmente um olhar microscópico de uma coisa que poderia ser só um material que passaria em 15 minutos. A gente persiste e naquela insistência algo novo vai acontecendo. O corpo vai se modificando a partir dessa insistência e dessa acumulação de materiais que exigem um limite do corpo. E pronto, vai criando uma repetição que quase não vai a lugar nenhum, mas de repente já foi, né? Pronto. Eu acho sempre interessante, sobretudo quando nós saímos de linguagens mais canónicas, a relação que se estabelece com quem vê. Podemos falar de públicos ou não sei o quê, mas acima de tudo quem está ali no mesmo espaço em que nós estamos, que está a ver. Porque, e do pouco que eu conheço da peça, que não é muito, mas do pouco que eu conheço da peça, eu entendo nessa perspectiva de exercício, nessa perspectiva de trabalho quase interno para que o resultado cumpra determinados pressupostos, não é? Pela persistência, pela questão da falha, da repetição, isso tudo. Como é que vocês já tiveram a oportunidade de apresentar isto mais do que uma vez? Já tiveram a oportunidade de apresentar isto em contextos, calculo, muito diferentes? Braga certamente vai ser mais um cheque num espaço também muito diferente. Nessa comunicação com quem está presente, o que é que vocês conseguem tirar? Vocês conseguem perceber, conseguem ter algum retorno? Como é que é esse retorno, como é que se estabelece essa relação com quem está ali ao lado? Pronto. Eu, de repente, agora estou-me a lembrar de uma das apresentações que fizemos, que foi uma coisa muito experimental, que foi apresentar na rua. Esta peça? Sim. Okay. Apresentar na rua. Estava a minha irmã a gravar, não foi? E fizemos esta experiência de apresentar na rua. Fazia parte até do projeto, depois podes explicar um bocado isso, do Brasil e do apoio. Que apresentamos na rua mesmo, na Ribeira do Porto e na Rua das Flores também um bocadinho. E pronto, o que eu pessoalmente também retirei muito desse exercício foi a força do tempo da performance versus a força do tempo do público na rua e um rasgar completo sempre de tudo o que fazemos, quase um pisar das pessoas em cima de nós, o não perceber, o não querer saber, portanto uma desatenção que mexeu de alguma forma. Sim, e acho que essas experiências são muito importantes para olharmos outra perspectiva, o próprio trabalho. Mas nessa relação, vocês sem ser essa experiência, se calhar que é mais atípica, nas experiências mais tradicionais, vocês conseguem ter uma noção do retorno? Porque acho sempre que quando trabalhamos neste tipo de pressupostos, que acabam por ser, ou podem partir só de mecanismos, mas eles depois ganham uma dimensão que são muito mais do que isso, não é? O mecanismo só está lá no ponto de partida, desaparece. E o que tu estavas a dizer, não é? O olhar de uma forma mais racional para a peça, se calhar já é o olhar com esta noção da terceira pessoa, digo eu? Sim, sim. Pronto, a relação com o público, ela tem uma chave assim, muito importante, porque, pronto, nesse meu exercício e nesse nosso exercício de começar a criar e, ao mesmo tempo, interpretar, existem a nossa visão enquanto a gente está criando sozinho no estúdio e a gente apresenta, cria e gruda coisas, pronto, que a gente não sabe necessariamente como o corpo das outras pessoas vão reagir. E essa é uma peça que tem muitos silêncios. Ela tem uma repetição durante 40 minutos de uma mesma palavra, quase que se ecoa ali durante muito tempo. Ela exige muito do nosso corpo e, por isso, ela exige muito do corpo da pessoa que está ali assistindo. Ela coloca junto com a gente esses olhos que estão ali vendo. Tem um grande amigo, um ator, o Mauro, que ele falou que foi das coisas mais violentas que ele já viu na vida. Que vocês também não dão muletas nenhumas às pessoas, não é? Não há uma narrativa, não há uma dinâmica, não há nada disso. Não. Então, a gente tenta sempre fazer uma sustentação energética da presença dessas pessoas mesmo, perceber, sentir elas com a gente, para que elas venham nessa narrativa, nessa trajetória com a gente, nesse caminho que a gente vai fazer, que ele não é um caminho fácil, é um caminho de resistência, é um caminho de falha, é um caminho de um corpo que está desistindo de ser humano, não é um caminho que vai trazer nenhuma resposta
pacífica e tranquila a todas as questões de fúria ou de dor, que a repetição e que a violência de chocar um corpo contra o outro vai trazer. Mas a gente está junto. A gente está junto, uma junto com a outra. E o que é muito importante, assim, a gente estava até conversando sobre isso hoje, que a gente tem uma mesma coreografia espelhada, mas ela de forma nenhuma procura hegemonizar os nossos corpos, deixar eles nem higienizar. Não é uma coreografia que é para ser igual. Ela começa de um mesmo ponto, mas nós temos corpos e histórias completamente diferentes. Catarina é portuguesa, é branca, eu sou brasileira, eu sou negra. São corpos que passam por espaços completamente diferentes, mas a gente tá junta. Não é sobre sobreviver enquanto indivíduo, nem sobreviver enquanto um grupo igual, mas se sustentar. E nisso a gente busca também fazer uma sustentação energética da plateia, para que ela venha com a gente. Exato. E a gente sente no corpo deles, enquanto a gente está se chocando, a gente sente o público vibrando aqui também junto com a gente. E quando a gente acaba, a gente sente eles acabando aquilo também. Mas é muito, o que é mais louco é porque, por não ser uma peça que é para entender, por não ser uma peça com um discurso racional que a gente... Não estou criticando, a gente faz isso, que bom que faz, mas não é o que a gente está fazendo. Por não ser uma peça que tem uma história por trás, que a pessoa tem que descobrir, por ser uma peça que abre várias possibilidades de descoberta, as pessoas entram, por mais que sejam de perspectivas e de trajetórias diferentes, elas entram, assim, porque ela também ativa uma animalidade. Tudo bem, tem gente que pode se sentir agredido de alguma forma com duas mulheres babando e se batendo, porque não é como as mulheres devem se comportar em um espaço de visibilidade, não claro. É de todo. Mas que bom, né? Que bom que esse incômodo está sendo trazido. Essa ideia, além desta relação com o público, outra coisa que também acho pertinente nestes projetos, e falaste da questão das mulheres, eu tenho algumas questões com o trabalho de género, com a identidade de género, sobretudo no trabalho criativo, mas independentemente disso, é um fato, só vocês são duas mulheres e isto é uma peça criada por duas mulheres. Há consciência de não... Quando vocês estiverem a desenvolver o trabalho, porque isso, lá está, eu conheço a peça de forma muito na rama, não é? Uhum. Mas do pouco que eu vi, vocês estão muito pouco preocupadas com serem mulheres no sentido mais tradicional do termo, não estão bonitas, não estão não sei o quê. Isso foi uma coisa propositada, essa ideia de não se preocuparem necessariamente com isso. Vocês tentaram mesmo especificamente fugir de algum tipo de estereótipo que pudesse surgir, até porque na relação de pares, quer tu queiras, quer não, é muito fácil criar esses estereótipos. E tu própria falaste, não é? Ela é portuguesa, branca, tu negra e brasileira. Portanto, nós, na dualidade, tentamos encontrar pontos em comum e opostos, não é? Uhum. E tentamos construir um bocadinho essas dinâmicas. Vocês rentabilizaram isso? Ignoraram? Como é que o trabalho foi feito? Eu diria que há uma noção de eficiência no trabalho e na estratégia de de cumprir esta tarefa, que é repetição, que é clarear, fazer isto e fazer apenas isto. Eu tenho este corpo, ela tem este corpo e é isto. E é assumir aquilo que já existe e o que já é. Temos consciência disso, mas não evidenciamos. Eu acho que deixamos isso para quem está a ver. Okay. E primeiro que, assim, eu nem sei o que é mulher, né? O que é isso? Né? O que é homem? O que é uma vagina? Sabe, assim? Sim. Então, pra gente, como eu na minha vida experimento um lugar muito dissonante do que é ser mulher, por ser lésbica, também por várias questões, já experimento um lugar dissonante de ser mulher, assim. Então, na criação, isso é uma camada que a gente às vezes não nomeia, mas está ali, assim, né? Okay. De alguma forma. E dar também a liberdade para que o público veja aquilo que está a ver e tentarmos não delimitar, não querer especificar nada ou concretizar o que é. Que corpo é este que nós estamos não é representação de nada, é só fazer esse exercício simples, mas altamente instável e altamente com uma falha enorme. Sim. Mas é claro que a gente sabe que duas mulheres babando ou se chocando como se estivessem transando, mas que não estão, dois corpos, a gente sabe que isso cria uma certa dissonância desses dois corpos, né? Do que se espera desses corpos.
A gente tem total noção disso. Eu imagino uma noção de tensão absurda, não é? Que vocês ainda por cima sustentam e que não há escapes, porque se a ideia é para ir pela repetição, eu imagino que a 15, 20 minutos, quer vocês queiram, quer não, haja uma partilha de uma noção de tensão, porque é mesmo difícil, não só... 5 minutos já estamos a... 5 minutos já estás tipo... Já estás aqui. E o pior é que a gente é kamikaze mesmo, a gente sente a tensão e a gente abre um espaço awkward, né? Tipo assim, ainda tem silêncio, porque a gente está junto nesse momento dessa tensão e a gente aumenta, é uma peça de muita tensão, muita mesmo, assim, que a gente tenta manter teso esse arco o tempo todo ali acontecendo durante Sim, super. durante essa falha, né? Que quanto mais cru a gente começa e parece que vai ser uma demonstração de força da repetição, mas depois de um tempo essa repetição e essa resistência ela vai se dando pela falha, pela vulnerabilidade desses corpos. É a vulnerabilidade que vai se tornar a própria coreografia deles, né? E pronto, isso até é uma coisa muito importante, assim, porque a palavra resistência, para mim que sou brasileira, nesses tempos terríveis, desse homem terrível, que se diz presidente, enfim, né? Beijos. Enfim. A palavra resistência, ela é muito, se volta muito para ela, né? Como uma maneira de, pronto, temos que resistir a tudo isso, temos que voltar a ser resilientes, né? Mas, de alguma forma, essa resistência, quando eu pego nessa palavra para trazer para esse trabalho, é uma resistência que ela não vai dizer sobre a força, mas ela vai dizer sobre uma necessidade de seguir, de manter, mesmo sem uma narrativa que vai dar um final que vai recompensar alguma coisa. É uma necessidade de seguir. E é o que é mais na ideia de não desistir e não necessariamente de seres poderoso o suficiente para condicionares. É só mesmo, nem te passa pela cabeça a possibilidade de parar. Exato. Porque, na resistência nesse sentido, não é? Exato. Sim, assumir a própria destruição também, de alguma forma, porque é impossível repetir mesmo completamente, não existe isso. E a destruição não para, né? Exato. Sem fim, infinita. Isso. Nós tentamos levar ao limite, mas sabemos que há um limite e há um objetivo final, não é? E é uma peça, mas no limite podíamos mesmo, não sei... Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês lidam com o cânon do espetáculo? No sentido em que tenho 1 hora para começar, tenho 1 hora para acabar, as pessoas chegam, sentam-se, há uma divisão clara de quem vê e de quem faz, porque neste jogo parece-me poder encaixar uma ideia de não digo necessariamente contrariar estes cânones, mas se calhar não ignorá-los de alguma forma, não é? Porque aquilo parece-me fica muito centrado mesmo em vocês as duas e no que vocês estão a fazer e não tanto no contexto em que está a ser feito. Como é que vocês se relacionam depois com essas regras? Com faltam 5 minutos para começar o espetáculo, começa a hora marcada, termina, com as palmas, com isso tudo. Como é que vocês fazem essa gestão do contexto? Para nós é um encaixe tipo, super ótimo, normal, de ok, vamos começar o exercício é este, é bastante claro, e simplificar ao máximo aquilo que é, porque nunca vai ser simples, é extremamente complexo e vai sempre levar-nos para uma viagem enorme, quase para uma transgressão no final, que nos leva para outro lugar. Por mais simples e o mesmo que seja, nunca é. Então, há um começo e há um fim, mas não há com isso uma narrativa, nem... Mas eu vejo muito como um exercício, ok? Vou começar e quando acaba o tempo, acabou. Okay. Pronto. No limite, para mim, esse espaço fica borrado entre quem faz e quem está assistindo. Porque a gente realmente ativa um lugar energético de fazer com a plateia. E eu acredito nisso, eu acredito nessa possibilidade de transcender esses tecidos desse corpo para esse corpo, para o seu corpo e para os outros corpos que estão ali. E no limite, eles também saem cansados.
Eles também saem cansados e elas também saem cansadas. É uma coisa que a gente realmente troca. O cânone do início e do final sempre foi um problema pra gente, de tipo, como começar e como acabar Pois. uma repetição. Algo que tem enquanto no seu DNA a repetição disso tudo. E a gente decidiu que seria quase como um apito de uma fábrica. E Ok. você toca e tem um momento do início e a fábrica falha e acaba. E depois, no dia seguinte, todas essas repetições que a gente continua todos os dias, mas que existem um período de descanso para o bom funcionamento da máquina total. Ok. Né? Porque, pronto, isso foi como a gente conseguiu um pouco sair desse lugar de pronto, a priori a gente já poderia estar fazendo antes, as pessoas abrem a porta, a gente continua fazendo, as pessoas saem, a gente continua fazendo. E aí morre, perde uma costela, um dente, por aí. Mas pronto, foi como a gente conseguiu resolver essa história de como fechar um aparelho, uma operação que já ali está bem, um organismo que se constrói já. Sim, mas vejo sempre possibilidades de encontrarmos sempre soluções de início e de final. E se quisermos abrir para encaixar de certa forma, relacionar de alguma forma o espaço onde estamos a apresentar isso. Acho que se quisermos fazer isso, vamos sempre encontrar essa... Mas para já acho que o que temos encontrado é esta cena de temos um início, temos um fim e é isto. E isto já é muito e já é... Sim. Mas é uma peça também que, quando ela tem momentos de ritmo muito forte, muito acelerado, e ela tem pausas também muito longas. E ela realmente se choca com a percepção temporal e de entretenimento e de novidade que as pessoas são alimentadas cotidianamente, Sim. né? E tanto no Facebook, sempre uma novidade, com a lógica do caça-níquel que essas redes têm, assim, né? Porque quer tu quer não, tu vives muito na imposição. Sobretudo, eu acho que isso é muito acentuado nos projetos não só narrativos. Vives na imposição do reconhecimento ou não. E quando não há uma narrativa a que te agarras, há sempre uma tendência a pensar se eu já vi isto ou não. Nós próprios, de certeza, que temos essa noção com outros projetos de outros criadores, em que somos capazes de ver um projeto e dizer já vi isto já era feito nos anos 70. Há muito essa relação de não tenho interesse, isto não é novo, não é excitante, não é... E nos projetos como este, que não têm uma narrativa que te possam complementar, que não há o entretenimento, tu não vens aqui para passar 40 minutos agradáveis, porque, sei lá, porque a Odete se apaixonou e foi transformada num cisne e agora vai morrer, coitadinha. É lindo. Isso é muito mais dominante, isso domina muito mais. Essa pressão sobre se é novo, se não é, se é pertinente, se não é. Ninguém pergunta ninguém questiona sobre a pertinência de fazer o quebra-nozes. Hoje em dia, não é? Mas, no entanto, quando há novas linguagens, surge sempre esta questão de mas faz sentido, faz algum sentido fazer-se isto hoje? Isto já eram coisas que se faziam há 10 anos, 15, 20. Pronto, parece-me, não sei, parece-me que para vocês isso não é uma questão que se coloca, é uma questão, é aceitada. Vocês estão muito mais interessadas e muito mais ligadas no vosso próprio, no desafio e na genuidade que surge Sim, na relação com quem lá está. Não é? Isso, pronto. sim. Sempre achando também que nada surge desligado do contexto e de tudo aquilo que existe à nossa volta e destes 3 anos, aquilo que já fomos vivendo, até mesmo pessoalmente, a nossa relação, tudo entra. Mas também, pronto, estavas a falar da noção, nós queremos muito pôr a noção da estranheza também, interessa-nos muito esse trabalho de é estranho e deixar ser e deixar que isso exista também, uma coisa que não é reconhecível e que não é, à primeira vista, fácil de identificar, deixar que isso exista e que não se perceba e que não se relacione de todo. Acho que isso é importante também para o trabalho. Sim. Ao mesmo tempo,
eu acho que entra no estranho, mas também entra no reconhecimento, que não tem tanta nomenclatura. Pronto, eu acho que é isso, assim, a gente está ali trabalhando com figuras que... É claro, a gente vem de uma certa história, se é que a gente pode falar, cada uma de uma história, que é muito diferente. A história da dança daqui é uma história, a história da dança que eu vivi é outra história, e a gente se relaciona de maneiras diferentes com isso, né? E choca isso, e fricciona isso de maneiras diferentes, e a plateia também, mas a gente não está tão comprometida com uma revisitação de uma história, porque eu também tenho muitas questões com o que é essa história, né? Exato. Por exemplo, quando eu estudei aqui, eu estudei uma história da dança que eu só vi gente preta nos anos 80. Eu falei, nossa, ninguém dançava antes? E sabe assim, engraçado, porque né, eu tenho outra referência histórica sobre isso tudo, né? Sobre isso tudo, né? Onde a gente está. E pronto. Agora, quando a gente está fazendo esse trabalho, a gente está bem interessada em experimentar esses materiais e experimentar, apresentar esses materiais, realmente trocar energeticamente com essa plateia e como a gente vai se relacionar a partir disso, como a gente vai segurar os silêncios, se a gente tiver que a plateia está tipo, muito agoniada ou que ela está super tensa, a gente não vai... E para a gente não aliviar nos momentos em que são necessários não aliviar, e às vezes aliviar no momento mais necessário até para a gente sustentar, porque o ar fica realmente denso quando a gente... Exato. Porque a gente escolhe abrir energeticamente, né? Porque a gente poderia escolher fechar energeticamente e, ok, o que passa aí, o que passa aqui, mas a gente escolhe abrir e trocar. E é isso, assim, a gente já ouviu algumas vezes, é necessário babar tanto? Por que a baba? A baba acontece, né? Quando você está com a boca aberta repetindo uma palavra, você continua babando. A gente poderia tirar, né? Eu fico pensando, por que não babar nas outras peças, né? Por que você evita babar? Exato. É uma questão, poderia ser. Enfim. Sim, seria outra peça, se calhar tentar não babar, que é também É impossível. outro espetáculo. Repetir sem sei lá, segurando. Pegando um bocadinho nessa ideia de outro espetáculo, o Chubby Bunny é a única colaboração vossa. Vocês, tudo o que têm feito, esta é a única coisa que estão a trabalhar juntas. O que é que, se calhar assim, rematando um bocado, o que é que vocês estão a fazer e o quão Chubby Bunny existe nisso? Como é que... Sim. Nós estamos hoje a trabalhar o solo que surgiu depois, temporalmente depois, de termos criado o Chubby Bunny, já em 2016. Em fases muito diferentes de criação. Eu estou a retomar o trabalho que fiz a solo depois do Chubby Bunny, que se chama Metamorfose, e tenho muito do Chubby Bunny, muito mesmo, porque o Chubby Bunny também nos trouxe esta ideia, e eu também acho que isto veio da Sofia, de alguma forma, e do Vítor Roriz, desta peça, que é uma certa desconexão, ou um desfazamento, sim, desconexão entre corpo, o que se diz, fala. Imaginário também. Sim. E no Metamorfose eu sinto que você pega na acumulação, que o Chubby Bunny a gente trabalha com uma acumulação também, quase como se pudessem ter 3 peças distintas. Uma peça onde a gente executa uma coreografia, outra peça onde a gente tem um rosto em que a gente tenta sustentar, um sorriso abertíssimo o mais possível, e outra peça em que a gente fala uma palavra. Repetidas vezes. Portanto, nós vemos a sobreposição dessas peças. Dessas 3 coisas e a acumulação dessas 3 coisas que vai dar um estado e um corpo para conseguir sustentar isso tudo, e isso tudo é repetido. No Metamorfose, a Catarina também sobrepõe um texto que parece que é de uma peça, uma coreografia que é de outra peça e um imaginário que se locomove entre essas. Eu acho que isso veio muito do nosso trabalho também, do início. Super, de alguma forma. E tu tens o teu de agora também, que está Pois, eu tenho 2 peças. Uma é o Flecha, que é um solo que eu consegui dançar bastante no Brasil. E dancei aqui algumas vezes, vou dançar de novo agora em abril no Interferências. Vão assistir no Palácio Pancas Palha, em Lisboa.
que é um solo curto, que eu acho que do Chubby Bunny eu peguei a resistência e peguei alguns tempos, algumas temporalidades esgarçadas, assim, e a pausa de um corpo no ápice. Mas ele ativa animais, antepassados, ele tem um imaginário muito mais forte do que o Chubby Bunny. Ele acontece é toda uma coreografia, toda uma história do imaginário, uma história não linear que acontece, em que eu reivindico uma história de corpos que foram mortos para a construção de espaços, enfim, reivindico essas histórias desses corpos e dos meus corpos, o que seria a minha história dessa dança, enfim, todo um lugar de transformar o espaço onde eu estou, porque várias vezes durante o meu percurso aqui eu ouvia, nossa, como você é selvagem, que coisa selvagem, sensual e selvagem. Aí eu fui pensando, nossa, como o meu corpo está dentro de uma caricatura que eu sou vista de fora. Sim. E essa animalidade que me foi dita tantas vezes, né? Que eu acesso a uma animalidade, mas é porque o que não está no corpo desse outro, né? Então, para mim, foi uma reivindicação dessa animalidade e tudo mais. E o outro solo foi um solo que eu estreiei agora, na verdade, enquanto um work in progress, que é o Raio Raio Lama Lama, que é um esgarçamento do Flecha. Ele é um díptico, é um solo em que eu faço primeiro Flecha e depois eu entro para debaixo da terra. É como se existisse um primeiro momento superior em que a energia tá acontecendo da pele para fora e um outro momento subterrâneo em que a peça acontece da pele para dentro. E do Chubby Bunny, esse tem um pouco menos, assim. Eu acho que essa outra peça eu fiz para poder vir para cá, deixar o Brasil como estava naquele momento e vir para cá. Então ela conta outras histórias, ela conta mais também. Ela tem também uma sustentação do público junto comigo, porque tem também momentos de lentidão e de uma atenção muito micro em pequenos espaços do corpo. E ela também é uma peça que ativa um corpo que desiste de ser humano, mas que vai mais para a animalidade. Eu acho que o Chubby Bunny vai mais para um corpo maquinal, um corpo humano em curto-circuito. É uma boa imagem. Pronto. O Raio Raio Lama Lama, ele vai mais para um corpo que o rosto derrete e de repente o rosto está no pé e é uma cobra e é um corpo mais de dentro da terra, mais de um verme. Pronto. De perspectivas, estou vivendo agora em Lisboa e depois me mudo para Montpellier para fazer o curso do menina, esqueci agora, Exerce, pronto. Agora já no final, em setembro, entro nessa turma do Exerce. Ok. E tu, Catarina? Isto é fixe porque nós, enquanto estamos a fazer isto e vamos trabalhando e vamos também fazendo o Chubby Bunny sempre. Então nunca se esquece e cruzamos também sempre ideias e, não é? E vamos contagiando sempre. E era para ela fazer assistência de direção desse trabalho, mas eu tive fora viajando. Tive fora há muito tempo, mas você está trabalhando com o Miguel e está como intérprete de outras coisas também. Está bem. Olhem, muito obrigado. Espero que isto tenha funcionado para quem estiver interessado em descodificar algumas ideias. Nós, para quem nos está a ver em direto, obrigado por nos terem acompanhado. Esperamos por vocês na próxima sexta-feira. Para quem não nos estiver a ver em direto, espero que tenha visto o espetáculo. Nós agradecemos a presença de toda a gente e eu, em particular, a presença de vocês as duas. Sim, tá? muito obrigada. Obrigado. obrigada.